falando aí dentro desse serviço ao qual o Senhor nos confiou, da dimensão espiritual que tem por trás desse trabalho, nós encaramos com a primeira função do secretário-geral, que é sustentar o seu coordenador em oração. Hoje, a sua primeira função como secretário-geral é sustentar o seu coordenador em oração. E para que isso aconteça, você precisa ter uma relação extrema de intimidade com o seu coordenador. Você precisa construir um laço com o seu coordenador. Você precisa ter intimidade para dizer para o seu coordenador que algo não está bem. Você precisa ter intimidade para ligar para o seu coordenador e falar assim: eu estava orando por você e Deus me deu essa palavra. Então, ore pelo seu coordenador, seja o sustento. A gente costuma fazer uma analogia dentro da presidência, né, da renovação, seja do Estado, da Diocese, do Nacional, comparando a presidência com Moisés, Arão e Ur. Na vitória contra Amaleque, Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés naquele combate espiritual. E essa figura de Arão e Ur é o secretário e o tesoureiro. O tesoureiro, muitas vezes, que tem ali desempenhado uma função, tem carregado a diocese nas costas, tem carregado principalmente a gente deparava muito com isso na nossa diocese, que é onde tem obra social, onde você tem funcionários para pagar, onde você tem uma despesa grande dentro da diocese. Então, o tesoureiro, às vezes você olha para ele e fala assim, não é só serviço. A dimensão espiritual que ele tem ali, o que ele carrega nas costas é muito bonito. E da mesma forma o secretário. O secretário ele sustenta através do serviço e os dois, o secretário e o tesoureiro, sustentam o presidente do conselho, sustentam o coordenador do seu grupo de oração através da oração. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso. Portanto, precisa ser construída uma relação de intimidade entre os dois, precisa haver essa intimidade para que você possa ver quando o seu coordenador não está bem, você possa interceder por ele, e o Senhor vai agir muito nisso. O Senhor vai te levar a orar por ele em alguns momentos, o Senhor vai trazer ao seu coração alguma palavra para você levar, algum discernimento talvez o Senhor vai usar de você, alguma discussão dentro da coordenação mesmo, algum conselho, uma palavra de sabedoria vai surgir da boca do secretário. Nós deparávamos com a decisão dessa há poucos dias, né? Você hoje está acompanhando o Encontro Estadual de Servos aí pelo YouTube, pela rede social, e a gente deparava com uma situação dessa diante do encontro, diante do surto, né? Dessa pandemia que tem acontecido. A gente deparava com isso e o nosso coordenador ele precisava tomar uma decisão com relação ao que seria feito. Se o encontro seria adiado, se o encontro seria cancelado. E, logicamente, todo o conselho se pôs em oração, mas também o coordenador consultou o secretário-geral. O Cláudio chegou para mim e perguntou, olha, o que você acha? O que você acha de fazer isso e tal? O que você acha do encontro ser online? Então, essa relação de intimidade entre os dois, essa relação ela é extremamente importante. Vamos lá, as funções do secretário-geral, certo? Eu coloquei aqui algumas colinhas, né, para ir falando, para que eu não esqueça. Então, antes da gente falar sobre as funções, a gente acabou de falar sobre a relação entre coordenador e secretário. Os dois são como uma engrenagem. A engrenagem, se você abrir aqueles relógios antigos, um brinquedo infantil de criança, você pega uma engrenagem, as engrenagens ela tem tamanho diferente. Uma é menor, outra é maior, mas elas se encaixam perfeitamente. E é isso que precisa acontecer entre você e seu coordenador. Vocês precisam encaixar o serviço de um com o outro, mesmo que o serviço de um seja um, o serviço do outro seja outro, né? O serviço do secretário um, o serviço do coordenador outro. Vocês precisam ter um encaixe perfeito para que isso dê certo, para que a roda gire, para que a coisa aconteça na sua diocese, para que a coisa aconteça no seu grupo de oração. Se você não conversa com seu coordenador,
ele não vai desempenhar a função dele bem, nem você vai desempenhar a sua bem. Se você não tem intimidade com o seu coordenador, peça ao Senhor que mostre caminhos para que isso aconteça. Se você não tem intimidade com o seu secretário, coordenador, vocês precisam resolver isso. Se você não está satisfeito com alguma coisa, você precisa chegar para o seu coordenador e chegar e conversar com ele. Da mesma forma, o coordenador. Se você vê que o seu coordenador está insatisfeito com você com alguma coisa, ele precisa chegar para você e dizer para você o que está acontecendo, o que precisa ser mudado, o que precisa acontecer. Então, não meça esforços com relação a criar uma boa intimidade entre secretário e coordenador. Uma questão que eu separei para que a gente falasse, e essa palavrinha, esse tópico que eu separei, ele vai desempenhar tudo aquilo, ele vai desencadear todo o seu serviço, todas as funções, elas vão ter outro resultado se essa primeira for levada em conta. Lá nos mandamentos da lei de Deus, o primeiro mandamento, o mandamento mais importante, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. À medida que você cumpre o primeiro mandamento, os outros, eles vêm com a naturalidade maior. À medida com que eu amo a Deus, à medida com que eu amo meu irmão, amo o próximo, fica mais fácil, fica diferente o desempenho de cumprir os outros mandamentos que o Senhor nos propõe. E a palavrinha que eu queria trazer, com que eu queria começar essa parte das funções do secretário, se chama zelo. Nós podemos usar a palavra amor também, mas a palavra zelo. Por que essa palavra zelo? Porque uma pessoa que ela é zelosa com o chamado, que ela é zelosa com aquilo que Deus colocou, o serviço dela vai ser completamente diferente. Um dia eu vi uma imagem de uma casa bem simples, sem reboco, sem nada, e aquela casa bem arrumadinha, bem bonitinha. Então não importa hoje se o recurso que você tem para desempenhar a secretaria, para fazer uma reunião, se esse recurso financeiro falando, se esse recurso estrutural, se você tem a melhor estrutura, se você não tem, o que vai fazer a diferença no seu serviço, o que vai fazer a diferença no seu ministério é o zelo. Então, para que a gente seja zeloso, a gente não pode medir esforços. A gente não pode medir esforços para fazer o nosso serviço. Para que você tenha um zelo ao preparar uma reunião, para que você tenha um zelo a fazer o seu trabalho bem, você não pode medir esforço para que isso aconteça. E isso é completamente diferente quando é colocado em prática. Nós tivemos a Assembleia Estadual, que aconteceu nesse primeiro período do ano, certo? E alguns coordenadores de diocese, né? Alguns coordenadores ficaram meio sem graça da forma que a gente acolheu, porque a gente conseguiu uma parceria com o hotel da cidade sem custo nenhum para a gente, né? Para hospedar o pessoal. E muitos ficaram assim, nossa, mas não precisa disso, a gente dorme em qualquer canto, tal, estão acostumando mal a gente. Não precisa fazer uma mesa tão bonita assim, não precisa fazer isso. E eu discordo dessa parte. Eu acredito muito no zelo e eu acho muito bonito quando a gente é bem cuidado. E ao final, quando aconteceu tudo, a maioria, grande parte, se não todos, nos procuraram para poder agradecer realmente pelo zelo com que a gente teve. E é diferente. É diferente quando a gente acolhe bem, é diferente quando a gente propicia para as pessoas um ambiente agradável para que elas possam descansar melhor, para que ela possa fazer aquilo melhor. Só que muitas vezes a gente limita isso e dentro da igreja mesmo a gente tem deparado com algumas situações um pouco dentro da igreja mesmo a gente tem deparado com algumas situações de pessoas que querem mudar o caráter da pessoa ou justificam nisso aí para poder tomar algumas atitudes. Eu particularmente não concordo. Por exemplo, o irmão ele é missionário, ele tem que ficar em qualquer canto, ele pode dormir no chão, ele pode ficar jogado, ele pode comer qualquer coisa, entendeu? É diferente. E eu tenho uma concepção diferente. Eu tenho a concepção com que
A gente recepciona um missionário, a gente recepciona aquela pessoa que vai na sua casa da melhor forma possível, independente de quem ela seja. Se é o cantor da canção nova que você está hospedando na sua diocese, ou se é um, um, um irmão que vai pregar no seu encontro que veio da própria diocese, ou da diocese vizinha. Ah, porque eu já conheci esse é de casa. É diferente, gente. Por que que para uma pessoa bacana a gente tem que... Para uma pessoa bacana não, para uma pessoa que é mais elitizada, para uma pessoa que tem... Ah, vamos acolher aqui hoje um cantor, vai ver um cantor famoso da renovação carismática, por que que esse a gente tem que acolher de forma diferente, né? Então, assim, a gente precisa acolher bem todas as pessoas. E acolher bem é pensar que aquela pessoa ela vai ficar o dia todo em reunião, que ela precisa descansar bem à noite, que ela precisa comer bem. E quando a gente entende isso, quando a gente coloca isso em prática, você vai ver que o bom não é que você seja notado. O bom não é que o seu serviço seja o melhor para que todo mundo vá embora. Nossa, lá o pessoal acolhe bem, lá o pessoal faz isso. Mas o bom é com que o seu serviço ele não seja notado. Quando o seu serviço ele não for notado, quando eu falo não for notado, é que você propiciou um descanso tão bacana para a pessoa, com que você propiciou uma alimentação bacana, que a pessoa não teve tempo de se sentir cansada e não se sentir com fome. A pessoa não teve tempo de... Isso eu estou falando em questão de uma hospedagem, de uma coisa assim. Mas isso aí eu estou falando com relação a esses elementos. Que a pessoa não teve um estresse emocional, alguma coisa que atrapalhou ela estar inteiramente entregue para fazer aquilo com que ela foi fazer lá, seja uma pregação, seja uma reunião, seja o que for ela for fazer. Então, assim, não meça esforços. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não vou ter condição de acolher uma pessoa assim. Às vezes a barreira está em nós e não naquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, diante da situação que a gente teve aqui na Assembleia Diocesana, com que a gente acolheu o pessoal no hotel e tal, a gente não gastou um centavo para acolher o pessoal em hotel. A gente chegou no hotel, falou que a gente tinha uma reunião, propôs uma parceria, o pessoal acolheu de bom coração. E o que a gente precisou? A gente precisou ir sair do nosso conforto, da nossa comodidade e quebrar as barreiras que a gente tem para poder fazer o melhor. Porque o não a gente já tinha. Então a gente foi lá, falou assim, ó, vamos fazer assim? Se a gente fizer dessa forma, excelente. Porque onde que o pessoal ia dormir? O pessoal ia dormir no chão, porque não tinha cama montada na sede da renovação mesmo. Ia ser dessa forma e cada um ia trazer sua roupa de cama. Então, assim, eu não sei se ali tinha uma pessoa que tem alergia, alguma coisa, poeira, que ela às vezes ia ter dificuldade para dormir à noite. Então, a gente conversou. Conversei com o Klaus e falou, não, a ideia é bacana demais. Vamos ver se a gente consegue. Aí a gente foi lá, correu atrás e conseguiu. Agora, se a gente tivesse colocado a barreira e falado assim, não, o irmão pode ficar em qualquer lugar. Não, não estou falando que o irmão não possa ficar em qualquer lugar. Estou falando que o que você puder fazer para que ele possa ter uma experiência melhor, para que ele possa estar mais confortável, é melhor. Você não está acostumando mal as pessoas, você tira essa concepção, gente, pelo amor de Deus, tira essa concepção que você está acostumando mal porque você está fazendo algo a mais. Não é porque a coisa é para a igreja, é para Deus que tem que ser feito de qualquer jeito. É aí que a gente tem que fazer o melhor. É porque é para Deus que a gente tem que ter um zelo maior, é porque é para Deus que a gente tem que fazer de forma diferente, é porque é para Deus que a gente tem que fazer melhor do que se fosse para o mundo. Então, se a gente faz no nosso trabalho, a gente desempenha de uma forma completamente diferente, se a gente procura a melhor estrutura, a melhor coisa, por que não a gente fazer para a igreja? Ah, a gente não tem dinheiro. A gente também não. A nossa diocese, quando a gente fazia na diocese, a gente não tinha dinheiro. No estado da mesma forma. A gente não tinha dinheiro para pagar um hotel, a gente não tinha dinheiro para a questão da comida toda. O que a gente fez? A gente foi atrás. Então é o hashtag TBC, tira a bunda da cadeira. Então tira a bunda da cadeira e vai buscar o melhor naquilo que você for fazer. Então, não meça esforços para poder fazer o serviço lá que você for desempenhar. Vamos trazer isso para dentro da nossa realidade. Se você vai organizar um encontro diocesano, ou uma jornada dentro uma tarde de louvor no seu grupo de oração. O coordenador ele vai ter que estar livre para poder escutar o Senhor, para ver o que o Senhor quer, quais são as moções para aquele encontro,
o coordenador precisa cuidar dessa parte espiritual. E você precisa deixar ele livre para cuidar disso. Então, o coordenador ele não tem que preocupar em passar pano no chão, o coordenador não tem que preocupar se o som está saindo bem, o coordenador não tem que preocupar se o povo vai comer na hora, se o cronograma está na hora. Quem tem que fazer isso é o secretário. Então, essas funções são do secretário geral. Ah, mas meu coordenador não deixa eu fazer. Chega com o seu coordenador, conversa com ele. No workshop de coordenadores vai ser falado isso também, sobre a função do secretário e a função do tesoureiro. Então, para que você tenha autonomia, esteja em diálogo, esteja em intimidade com ele. Trazendo essa realidade da questão do zelo, onde que eu vou aplicar ela, em tudo aquilo que você for desempenhar. Se você vai fazer um simples comunicado que seja para as pessoas do grupo de oração, por exemplo. Você vai fazer lá dentro do seu grupo de oração, dentro da sua diocese, vai ter uma reunião do núcleo ou vai ter uma reunião da diocese. Você vai fazer um comunicado dessa reunião. Vamos supor que a nível de diocese é uma assembleia. Esse comunicado, esse texto de WhatsApp, ele precisa ser escrito de forma pontual, de forma bacana. Se você tem dificuldade com português, pede alguém para corrigir para você. Manda o texto para o seu coordenador para ele corrigir. Eu faço muito isso com o Klaus. Eu mando para ele e falo, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E vai e manda. Então, não faça de qualquer jeito. Faça aquilo que você for desempenhar da melhor forma possível. Vou preparar uma reunião. Coloca a imagem de Nossa Senhora, coloca um vasinho de planta, coloca algo bonito ali. Ah, mas eu não tenho essas qualidades. Ah, mas eu tenho essa dificuldade em perceber como que vai ficar mais bonito. Vai testando. À medida com que você for fazendo, que você se colocar à disposição de Deus, vai ficar bacana e vai ficar bem feito. Tá bom? Uma coisa importantíssima é você converter as suas qualidades para você pegar o que tem de bom e usar aquilo que você tem de bom dentro do seu serviço. Às vezes você é bom em organizar uma estrutura de um evento, mas você não é bom em escrever uma ata, por exemplo. Às vezes você é bom para escrever uma ata, mas para fazer um evento você já tem dificuldade. Pega aquilo que você tem de bom, foca naquilo que você tem de bom e não deixe de lado aquilo que você tem de ruim. Procura aprender aquilo que você tem de dificuldade, né? Que você tem como desafio. Junta aquilo que você tem como desafio para poder agregar e faça melhor o seu trabalho. Por quê? Se você converter uma qualidade boa sua em outra qualidade, você vai desempenhar o seu serviço muito melhor. Então, use as suas boas qualidades. Use aquilo com que você tem de bom. Se você tem dificuldade em uma parte, não mece esforço em aprender, tenha zelo. Aprender é ter zelo. Procurar na internet, procurar como organizar uma reunião, procurar como desempenhar o meu trabalho melhor. Tudo isso é um zelo pelo seu ministério. Tá bom? Vamos falar sobre essa questão de converter as qualidades, né? E tem algumas outras funções também que eu separei para que a gente falasse sobre a função do secretário geral. A primeira função do secretário, como eu falei, é dar suporte espiritual para o seu coordenador. Você ser o sustento para o seu coordenador. Deixar ele livre, tá? Deixa o seu coordenador livre para poder ouvir o Senhor. Depois vem questão de auxiliar no discernimento das tomadas de decisão. Eu falei sobre isso, falei sobre os workshops online, sobre o encontro online, aquilo que a gente precisou decidir, e inúmeras outras decisões também que você vai precisar tomar dentro do seu grupo de oração, dentro da sua diocese, que o seu coordenador vai solicitar. Tem algo que eu acho bacana também, dentro da nossa formação, eles falavam muito sobre o que o coordenador espera do secretário. Às vezes o seu coordenador ele espera que você discorde de alguma coisa. Então, dentro da função de secretário, você não pode ser aquela pessoa passiva. Você não pode ser aquela pessoa que concorda com tudo com medo de desagradar o seu coordenador. Às vezes o seu coordenador ele te pergunta uma coisa esperando que você discorde, esperando que você apresente um ponto de vista diferente. Então, seja autêntico naquilo que você pensa, seja autêntico naquilo que você tem. Não tirando a autoridade do coordenador e não querendo passar por cima da autoridade, mas para que você apresente as suas ideias ao seu coordenador e para que vocês cheguem a um consenso. Então, às vezes o coordenador espera que você discorde dele e apresente o seu ponto de vista, tá bom? Então, isso é extremamente importante. O Klaus costuma dizer uma coisa muito bacana,
que ele não coordena, mas sim nós coordenamos. O secretário coordena junto, o coordenador de ministério coordena junto, a comissão administrativa coordena junto. Então, a coordenação é todo mundo que engloba aquela equipe, todo mundo que desempenha o trabalho. Então, o seu trabalho, se ele te consultou, se ele te perguntou alguma coisa, se o seu coordenador te procurou, você precisa apresentar o seu ponto de vista e apresentar com convicção aquilo que você pensa, tá bom? Você precisa interceder pelo seu coordenador, né? O seu intercessor mor pelo seu coordenador. Ajudar no pastoreio, você precisa ajudar o seu coordenador no pastoreio, auxiliar. E essa questão de ajudar no pastoreio é algo muito bacana, é algo que a gente pôde aprender bastante nesse ano 2019, que foi quando eu estive em contato com a função de secretaria-geral, que esse pastoreio muitas vezes o secretário ele funcionar como um ponto de unidade. Então você, secretário-geral, você é um ponto de unidade entre o seu coordenador e os coordenadores de grupo de oração, os coordenadores de ministério. Você, secretário de grupo de oração, você é o ponto de unidade entre os membros do núcleo e o seu coordenador. Então, às vezes, você vai estar no momento em que o seu coordenador não está e o seu núcleo está fora de sintonia com o seu coordenador. Às vezes, o seu núcleo está questionando uma ideia que foi tomada e você precisa apresentar o ponto de vista de forma com que aquelas pessoas que apresentavam as objeções, aquelas pessoas que não conheciam o outro lado da história, com que elas conheçam e assim elas possam ser alertadas do outro lado da situação, que é uma situação bacana da gente tomar como exemplo aí, a tomada de decisão do encontro online. Inúmeras pessoas gostaram, inúmeras pessoas também não gostaram, questionaram a decisão. Então, é preciso que nesses momentos você seja um ponto de unidade. No momento que às vezes você está por dentro lá do ministério que está passando por dificuldade, o seu coordenador não conhece aquele lado, você precisa ser o ponto de unidade e juntar para com que o trabalho da diocese, o trabalho do grupo de oração, ele tenha o melhor rumo possível, certo? Então você ser o ponto de unidade é extremamente importante. Vamos lá, outra função, proatividade. Você que é secretário, você precisa ser proativo, você precisa antecipar aquilo que o seu coordenador precisa. Às vezes seu coordenador vai estar ali dando uma pregação, alguma coisa, e um simples gesto dele vai demonstrar com que ele quer que feche a porta, com que ele quer que feche a cortina, alguma coisa assim, e você precisa estar atento a isso e ter essa percepção. À medida que você cria intimidade com o seu coordenador, à medida com que você conhece o seu coordenador, você vai perceber tudo isso com naturalidade. Então seja proativo. Vai ter uma reunião, vai ter alguma coisa, prepare tudo, se antecipe, prepare tudo para que tudo esteja de forma adequada, para que nada venha tirar a função, nada venha tirar o foco daquilo que foi chamado ali a fazer naquele momento, tá bom? Então, prepare tudo, deixe o ambiente extremamente organizado, extremamente preparado. Outra coisa que é minha grande dificuldade, partilho com vocês aqui, é sobre a organização. Eu sou um cara bem desorganizado e eu acho que eu não serviria para ser secretário de ninguém como fosse o Klaus, porque o Klaus é muito organizado, ele entrega tudo quase que de mão beijada, a parte burocrática, a parte organizada, que é onde eu tenho mais dificuldade. Então, eu apanho para muita coisa hoje, estou apanhando para muita coisa no estado, coisa nova, coisa que eu não conhecia, mas a gente, apanhando, a gente aprende também, né? Então você precisa ser organizado, você precisa ter a sua agenda organizada, coloca lá no seu celular, coloca na sua agenda escrita os eventos que vão ter, as coisas que vão ter, e sempre contando com a colaboração do seu coordenador também, né? Um sendo aquele encaixe perfeito da engrenagem do outro, tá bom? Uma coisa muito importante que precisa acontecer é o registro de tudo, as tomadas de decisão, o registro das coisas que acontecer, não só as assembleias que precisam de atas, mas trazendo para a realidade dos grupos de oração, o registro mesmo das reuniões de núcleo,
para a história do seu grupo de oração. Tem um caderno do seu grupo de oração, tem história do seu grupo de oração, as moções que foram contadas. Então, o secretário ele precisa anotar tudo. Teve reunião de núcleo hoje o senhor deu uma moção de fazer isso, hoje o senhor deu uma moção de fazer aquilo. Anota aquilo, data, coloca quem esteve presente. Por quê? Porque aquilo é a história do seu grupo de oração. De repente, daqui 5 anos, outro secretário-geral vai passar por ali e ele vai olhar a história do grupo de oração, vai ver que o que Deus falou lá atrás. Então é muito bonito ter tudo isso registrado. A história do seu grupo de oração, isso conta bastante, tá bom? Dentro da realidade das dioceses, onde você tem as assembleias, né? Dentro das assembleias você precisa anotar tudo, até para nível burocrático, nível de documentação, você precisa fazer registro de atas. Então, seja lá se você faz sua ata manual, você faz um rascunho manual e depois passa para ata digitada. Mas anote tudo, coloque tudo de uma forma com que você entenda, com que você possa transcrever, editar e poder fazer o registro dessa ata depois. Outra coisa bacana também dentro da pauta, né, é a elaboração das pautas de reunião. Converse com o seu coordenador, auxilie ele na elaboração das pautas. Se o seu coordenador faz a pauta sozinho, esteja por dentro da pauta daquilo que vai ser tratado. Por quê? Pode ser que uma pauta que ele está trazendo dentro da reunião, você vai precisar se antecipar e preparar algum material para essa pauta. Por exemplo, vamos apresentar o balanço de inscrições para o encontro estadual na reunião. Você precisa se antecipar e preparar esse material para que esse material seja antecipado. Então você precisa conhecer a pauta, você precisa saber a pauta. Como eu falei dentro da coordenação do Klaus, o Klaus é uma pessoa extremamente organizada. Então ele passa a pauta não só para mim, mas para todo mundo antes da reunião. Todo mundo já está ciente daquilo que vai ser tratado. Por quê? Porque ele já passou a pauta para todo mundo. Aquilo que eu falei sobre garantir o bom relacionamento do coordenador com os ministérios, com o núcleo, com a equipe administrativa, que é a convivência fraterna, né? Tem uma sugestão bacana para você que faz na sua diocese ou para você que faz para você dentro do seu grupo de oração. Uma sugestão bacana é promover momentos de convivência fraterna. Dentro da diocese a gente observava que dentro da realidade da diocese às vezes a comissão administrativa ela caminhava com um pensamento muito diferente individualista do pessoal da coordenação de ministérios. Porque as reuniões eram feitas separadas, né? E às vezes os ministérios também não colaboravam com aquilo que a comissão administrativa precisava. Dentro da realidade de Anápolis, a gente conta com obra social. Então tem a chácara de recuperação, tem os funcionários e tudo, tem a questão da dificuldade financeira, às vezes o mês não fecha, tem que pagar funcionário. E quando você apresentava alguma ideia para os ministérios, por exemplo, os ministérios não compravam essa ideia como o pessoal do administrativo comprava essa ideia. E vice-versa. O pessoal da parte administrativa também não tinha aquela comunhão entre as duas equipes de trabalho. Então, a gente viu uma brecha para promover uma comunhão fraterna, um momento em que isso aí pudesse ser melhorado. Então foi aí que a gente criou as reuniões trimestrais, chamadas de reunião geral, onde a cada 3 meses a gente fazia uma reunião trimestral, a gente reunia numa chácara e nesse dia todo mundo tinha que estar presente, comissão administrativa e os ministérios também. Então o pessoal estava todo reunido nessa data e nessa data a cada 3 meses a gente comemorava os aniversários, a gente fazia um churrasco, um jantar, alguma coisa ali. E a gente fazia também uma reunião antes. Porque nessa reunião a gente apresentava o trabalho que estava sendo feito pelos ministérios, para que todo mundo estivesse por dentro. E a gente apresentava também os trabalhos, as dificuldades que a parte administrativa enfrentava. Então isso aí proporcionava duas coisas: a comunhão entre as duas equipes de trabalho, né? E uma terceira coisa que precisa acontecer é também a parte de relacionamento mesmo. O simples fato de você cantar parabéns para um irmão, de você homenagear um irmão, de você mandar um parabéns para ele, isso aí faz a total diferença, né? E às vezes a gente serve com as pessoas dentro do ministério há quanto tempo, dentro da renovação há quanto tempo, a gente não sabe quem é a família daquela pessoa, às vezes a gente não sabe quais são os problemas que aquela pessoa tem enfrentado. E esses momentos, eles
possibilitam para que a gente tenha um convívio fraterno, a vivência fraterna. E um dos pilares da renovação carismática é realmente a vivência fraterna. Então, você, como secretário-geral, você tem a missão de promover esses momentos. É uma das funções do secretário, que é promover esses momentos. Dentro da realidade do seu grupo de oração, marca um dia para comer uma pizza, marca um dia para fazer uma partilha, coloca um momento de partilha dentro de uma reunião de núcleo, tudo isso conversado com o seu coordenador. Chega pro seu coordenador e fala assim, ó, fulano de tal tá com dificuldade, fulano de tal tá precisando de oração, o que a gente pode fazer? Vamos na casa do fulano de tal rezar, vamos marcar um dia de adoração para o ministério. Então, sim, à medida que o Senhor for te mostrando, que você for identificando algumas coisas, converse com seu coordenador e tenta buscar a melhor solução. Promova esses momentos, lembre dos aniversariantes, faça essa organização para que você possa sempre estar à frente dessa organização, para que você sempre possa estar levando esses momentos e ajudando a equipe a estar numa sintonia maior para que seu coordenador possa aproveitar ao máximo dessa equipe de trabalho aí, tá bom? Outra coisa que o secretário precisa ter é disponibilidade, certo? O coordenador, ele precisa contar com você, secretário. Ele precisa contar com você e para isso você precisa estar disposto. A sua função é uma função de preparo. Se o seu coordenador precisar desempenhar a função que é sua, ele não vai desempenhar bem a função que é dele. Se o seu coordenador precisar preocupar com arrumar o seu dentro da realidade do grupo de oração, se o seu coordenador precisar preocupar com o som, preocupar com a igreja que está suja, o salão que está sujo, as cadeiras que não foi passado do pano, se ele precisar preocupar com isso daí, ele não, o momento com que ele tinha para ouvir o Senhor, ele não vai ser usado para aquilo que precisava ser feito, certo? Então isso aí vai muitas vezes vai atrapalhar. Então assim, se a gente impedir com que se a gente não atrapalhar a graça acontecer, a gente já está fazendo muita coisa. Então, para a gente não atrapalhar, a gente precisa deixar o nosso coordenador à vontade. A gente precisa ser Marta para que o nosso coordenador seja Maria. A gente precisa cuidar para que o nosso coordenador possa estar livre para escutar. Tá bom? Um ponto importante é anotar os avisos e agradecimentos antes da reunião, certo? Então, deixa tudo anotado, os agradecimentos, aquilo que precisa lembrar. Se o seu coordenador é um cara esquecido, anota para ele, fala assim, ó, tem que falar isso, tem que lembrar daquilo. Então você tem essa função de lembrar o seu coordenador, tem a função de manter ele informado daquilo que precisa acontecer. Então isso é muito importante, anota, relembre, tá bom? Essa questão da disponibilidade que eu falei também. Tem a questão da intimidade com Deus. Para que você possa desempenhar qualquer coisa que você vai fazer no serviço da igreja, qualquer coisa que você for fazer, independente se é ministério, se é chamado, o que for, você precisa ter intimidade com o Senhor. Porque o Senhor vai falar com você, o Senhor vai trazer palavras do seu coração e essa intimidade ela precisa acontecer, tá bom? E última palavrinha, você precisa ser o braço direito com o seu coordenador. Seu coordenador precisa lembrar que ele pode contar com você, tá bom? Então, não esqueça disso. Se o seu coordenador não te procura, se o seu coordenador às vezes deixa de te procurar, deixa de pedir as coisas para você, das duas umas. Ou ele tá muito centralizador e vocês precisam ter uma conversa, ou às vezes ele te pediu um dia, você não fez, aí ele não te pediu mais. Muitas vezes a gente deixa de pedir as coisas para as pessoas porque as pessoas não fazem. Então dá uma reavaliada, ver o que você pode melhorar para que o seu coordenador possa sempre contar com você, para que você possa sempre ser o braço direito, para que você possa sempre ser aquele sustento que ele precisa, para que eles possa sempre estar o mais livre possível para escutar o Senhor, para desenvolver bem a coordenação dele.